Muito bom dia, meus alunos. É um prazer estar com vocês hoje pela manhã. Nós vamos ver hoje o capítulo 3, apresentação dos dados em gráficos. Normalmente, o pesquisador conclui o seu trabalho, aí ele tem que apresentar de alguma forma para a sociedade científica. No contrário, o trabalho fica só com ele e não tem valor, não tem nenhum valor. Então ele pode apresentar em tabelas, como a gente viu no capítulo anterior, ou apresentar em gráficos, ou pode apresentar em tabelas e gráficos. A partir da tabela é possível elaborar o gráfico. Então fica a critério do pesquisador se ele vai usar tabela ou gráfico, ou tabela e gráfico. Ok? Então vamos ao que interessa. Primeiro, dados em gráficos. Dentro da introdução, ó, é bom que a gente saiba que existem normas ditadas pela Fundação IBGE para a construção de gráficos, assim como tabelas, né? E também pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define o que deve ter na tabela, o que deve ter no gráfico. Assim, todo gráfico deve apresentar o título e escala. O título e a escala. Essa escala, ela significa que o eixo vertical deve ser proporcional ao horizontal. É claro que além desses elementos, tem o número do gráfico, né? Pode ter legenda explicativa, etc. O título pode ser colocado tanto acima como abaixo do gráfico. As escalas devem crescer da esquerda para a direita, né? No eixo X, nas abscissas, da esquerda para a direita, e na ordenada de baixo para cima, no eixo dos Y. É o sistema cartesiano, um sistema de eixo cartesiano. As legendas explicativas devem ser colocadas de preferência à direita do gráfico. Então a legenda, em geral, vem à direita do gráfico. E ela vai explicar, o nome já está dizendo, né? Legenda explicativa. Ela vai explicar ou apresentar algum detalhe do gráfico que porventura não esteja bem claro no próprio gráfico. Certo? Alguma questão? Então, gráfico de barras. No primeiro gráfico que a gente vai conhecer, né? Ele é usado para apresentar variáveis qualitativas que dão ideia de qualidade, por exemplo, cor dos olhos, cor dos cabelos, cor da pele, fator RH, tipo sanguíneo. Então são dados qualitativos. Ou ordinais que dão ideia de ordem: primeiro, segundo, terceiro, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, nível superior, que é o terceiro grau. Então, para fazer um gráfico de barra, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano. O sistema de eixo cartesiano é formado pelo que? O Y é vertical, e o Y na vertical e o X na horizontal. Então, sistema de eixo cartesiano. Primeiro passo. Depois, coloca-se no eixo das abscissas. As abscissas são o X, né? Horizontal. Ou das ordenadas, Y vertical, as categorias da variável em estudo. Porque o gráfico pode ficar na vertical ou na horizontal. O gráfico pode ficar na vertical ou na horizontal, na preferência do pesquisador. Ele é que sabe como é que ele vai colocar o gráfico, se na vertical ou na horizontal. Quer dizer, ele é que vai definir, o pesquisador define tudo sobre o seu trabalho. Em seguida, constrói-se barras retangulares com base no eixo das abscissas. Então, se for com base no eixo das abscissas, que é X, o gráfico será vertical.
né? Barras verticais. Ou ordenada. Se for na ordenada, aí o gráfico será horizontal. Uma altura igual à frequência absoluta. Ou então a frequência relativa, que dá a mesma altura. A frequência absoluta, frequência relativa vai dar a mesma altura. Então, repetindo, gráfico de barra é usado para apresentar variáveis qualitativas, da ideia de qualidade, ou ordinais, ideia de ordem. Para fazer o gráfico de barra, primeiro se traça sistema de eixo cartesiano, y, x. Depois, coloque-se no eixo das abscissas ou das ordenadas as categorias das variáveis em estudo. Se você coloca nas abscissas, a categoria, o gráfico fica na vertical. Se você coloca nas ordenadas, o gráfico fica horizontal. Essa questão da disposição do gráfico na folha, né, vai depender do pesquisador. Ele é que vai definir, segundo as preferências dele lá. Em seguida, constrói-se barras retangulares com base no eixo das abscissas. Se for abscissa, aí dá vertical. Ou ordenada. Se for ordenada, aí dá horizontal. E a altura vai ser a frequência. A frequência absoluta ou a frequência relativa. Porque, independente da frequência se é absoluta ou se é relativa, vai dar a mesma altura. Ok? Então aqui é um gráfico, um exemplo, em um gráfico de barra. Um gráfico de barra em que as barras são plotadas sobre o eixo X. Por isso que elas ficam verticais. O eixo das abscissas. X é abscissas. Se fosse no eixo Y, aqui, aí elas seriam assim, horizontais. Horizontais. Como é no eixo das abscissas, aí as barras têm desenvolvimento vertical. Certo? Então essa categoria aqui poderia ser, digamos, colégio, né? As séries, primeira série, segunda, terceira. No colégio A, colégio B, colégio C, colégio D. Né? Se tivesse interesse de comparar essas séries, colégios diferentes, sei lá. O número de alunos. Que mais? A cor dos alunos, né? Que é qualitativa. Cor da pele, dos cabelos, etc. O tipo sanguíneo, o fator RH, poderia ser comparados aqui. Ok? Então isso aqui é um gráfico puramente ilustrativo. Em uma situação em que você pode representar por um gráfico de barras. A gente diz barra por causa dessas barras que se formam aqui. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Essas barras que são formadas aqui. Elas poderiam ser horizontais se fosse plotada assim, ó, sobre o eixo Y. Como esse aqui. Essa. Horizontais. Ok? Gráfico de setores. Então, o gráfico de barra pode ser convertido, transformado em um gráfico de setores. O gráfico de setores é o que chama também de pizza. Gráfico tipo pizza. Também é usado para apresentar variáveis quantitativas, dá uma ideia de qualitativa, né? Ideia de qualidade, qualitativa. Ou ordinais. Como eu falei, algumas propriedades qualitativas, variável qualitativa. A cor dos olhos, cabelo, da pele, fator RH, tipo sanguíneo, são qualitativas. Cor do tegumento de sementes, qualitativa. E ordinais dão ideia de ordem, primeiro, segundo, terceiro, etc. Soldado, cabo, sargento, e aí vai. Há uma ordenação natural. Para fazer o gráfico de setor, primeiro se traça uma circunferência.
que tem 360 graus radiano. Veja que aqui é grau radiano, é o raio, é o ângulo, né? 60 graus radiano. Essa circunferência representa o total de 100%. Então, 360 graus corresponde a 100%, que é toda a circunferência. Então, dentro dessa circunferência, devem ser apresentadas categorias da variável em estudo, como aquelas categorias lá que a gente viu no gráfico de barra. O gráfico de barra pode ser convertido em gráfico de setores. Então, para isso, toma-se a frequência relativa de cada categoria, calcula-se o ângulo central. Então, você tem a frequência relativa de cada categoria e a partir daí encontra o ângulo central, dividido por dois raios a partir do centro da circunferência. Então, 360 graus corresponde a 100% da circunferência. X% corresponde a tantos graus. A partir daí é encontrado os setores. É por isso que é chamado gráfico de setores. Isso aqui é um gráfico de setor. Ó. Vendas no primeiro semestre, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto. É um gráfico de setores. Então, cada setor desse foi encontrado a partir da frequência total da circunferência, onde 360 graus corresponde a 100%. Né? 360 graus, 100%. Aí você tem a frequência do setor, corresponde a tantos em grau. Em grau. Então, 100% corresponde a 360 graus. Uma regra de 3 simples direta. 100% corresponde a 360 graus. F% corresponde a x graus radiano. Então, para fazer o gráfico de setores, marca-se na circunferência os ângulos calculados, separando-os com os traços dos raios. Como se fosse uma roda de bicicleta, né? Tem os raios. Então, um conjunto de raios separa os setores. Veja novamente o gráfico de setores. Então, aqui é um gráfico de setores, onde é avaliado as vendas por trimestre, 3 em 3 meses, né? Os 3 primeiros meses, o segundo, janeiro, fevereiro, março, e aí vai. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então é por trimestre. Então eles vão mostrar, é mostrado aí a quantidade de venda, o volume de venda por trimestre. Então veja que o primeiro trimestre aqui há a maior proporção de vendas. A área, setor aqui, primeiro trimestre, maior proporção, né, de vendas. Depois, segundo trimestre, é o segundo maior em proporção. Terceiro trimestre, o terceiro. E o quarto trimestre, aqui em azul. Então, primeiro trimestre está em azul claro. O segundo, em vermelho. O terceiro, laranja. E o quarto, azul. Certo? Então, isso aí é encontrado como? Assim. 100% corresponde a 360 graus. F% corresponde a X. Esse X vai ser dado em grau radiano. O que é grau radiano? É grau de circunferência. Esse radiano. Então, para fazer o gráfico de setores, marca-se a circunferência, os ângulos calculados. Né? Digamos que o primeiro ângulo deu 20%, você vai lá e bota 20. O segundo deu 30%, aí você vai botar 30%. E assim sucessivamente. 50%, aí você vai botar lá. Separando os contrastes dos raios. Dá um exemplo bem prático na
na área de solo, pedologia. O solo ideal para a agricultura deve ter 5% de matéria orgânica, 45% de minerais e 25% de água, 25% de ar. Então é possível fazer um gráfico de setores a partir desses dados. Porque se você somar todos, dá 100%. E aí você encontra os ângulos 100%, 360 graus. Aí você vê 5% x grau, 45%, 5% x1 em grau radiano, 45% x2 em grau radiano, 25% x3 em grau radiano. Se você quer mudar a água em relação ao ar, que ocupa um espaço próximo, você pode botar 30% de água, 25% de ar. Aí você teria mais x1, x2, x3, x4 elementos. A partir das proporções 100%, 360 graus. 5% x1, 45% x2, 30% x3, 20% x4. E a partir dessas setores, você encontra os setores, e a partir daí você compõe o gráfico setor como uma pizza, como as fatias de uma pizza. Por isso que se diz também gráfico em pizza. Agora, um outro gráfico também muito importante, principalmente quando os dados estão agrupados em tabela de distribuição de frequência, é o histograma. Para construir um histograma, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano, YX, né? Depois, se os intervalos de classe são iguais, traçam-se barras retangulares, com bases iguais aos intervalos de classe. Então, digamos que o intervalo de classe é de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 5, então, de 1 a 2 é o intervalo de classe. Isso aí seria a base das barras, seria esse intervalo de 1 a 2. 1, né? De 2 a 3, 1, né? Então isso aí seria a base. E a altura, a frequência. Essa frequência pode ser absoluta, né? Ou relativa. Frequência relativa, frequência absoluta, vai dar a mesma altura. Então, repetindo novamente, para construir um histograma, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano YX. Como é YX? YX. Y vertical, X horizontal. Depois, se os intervalos de classe são iguais, traçam-se barras retangulares com bases iguais ao intervalo de classe. E a altura igual à frequência. Essa frequência pode ser absoluta ou pode ser relativa. Vai dar a mesma altura. Então, e com a coluna, né? A coluna ali é a base. E a coluna, a altura, determinada pelas respectivas frequências. Que pode ser a frequência absoluta ou frequências relativas. Se é a frequência absoluta, frequência relativa, vai dar a mesma altura, a mesma coluna, a mesma altura da coluna. Quando os intervalos de classe são diferentes, aí sim, modifica um pouquinho, ó. Quando os intervalos de classe são diferentes, para construir um histograma, é preciso calcular a densidade de frequência. Densidade de frequência é a frequência relativa dividida pelo intervalo de classe. O intervalo de classe é diferente, né? É uma maneira de você padronizar a altura. Densidade de frequência relativa é o quociente entre a frequência relativa e o intervalo de classe. Então, densidade de frequência relativa é igual à frequência relativa dividida por um intervalo de classe. Então, para construir o diagrama, desenha-se barras retangulares, como histograma, né? Barras retangulares, com a altura correspondendo à frequência relativa, a densidade de frequência
Para construir diagrama, desenham-se barras retangulares, como no caso do gráfico de barra, né? As bases são iguais ao intervalo de classe é diferente, e as alturas são determinadas pelas respectivas densidades de classe. Então, a base é sempre o intervalo de classe, que é o intervalo de classe seja igual ou diferente. E a altura, no caso, o intervalo de classe serem iguais, é a frequência absoluta ou a frequência relativa. No caso do intervalo de classe ser diferente, aí sim é a densidade de frequência. Com bases iguais, o intervalo de classe e a altura são determinadas pelas respectivas densidades de classe. Então a densidade de classe é que vai ser a altura, no caso de intervalo de classe diferente. Então, resumindo, se os intervalos de classe são iguais, a base corresponde ao intervalo de classe e a altura, frequência relativa ou frequência absoluta. Se o intervalo de classe é diferente, no caso, a base é o intervalo de classe, mesmo diferente. E a altura é a densidade de classe. Aqui a densidade de classe é o que? É a frequência relativa dividida pelo intervalo de classe. Aí dá densidade de classe. A densidade de frequência relativa é a frequência relativa da classe dividido pelo intervalo de classe. Aí densidade de classe, ou densidade de frequência relativa. Polígono de frequência. O polígono de frequência ele é obtido a partir do histograma de frequência. A única diferença, ou a diferença principal, né, é que no polígono de frequência você não considera o intervalo de classe, mas então somente o ponto médio da classe. O ponto médio da classe o que é? É o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, o ponto médio da classe é a média aritmética dos limites. Então, o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. A média aritmética dos limites. Então, para fazer esse tipo de gráfico, primeiro se traz o sistema de eixo cartesiano. É sempre assim, né? É traçar o sistema de eixo cartesiano. X, Y, né? Y, X. O Y é vertical, o X é horizontal. Então, primeiro passo é esse. Para se fazer esse tipo de gráfico, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano, X e Y. Aqui você vai plotar os dados com base nesses eixos, X e Y. Depois, se os intervalos de classe são iguais, marca-se o ponto com abscissa iguais aos pontos médios de classe. A abscissa é X, é horizontal. E ordenada igual à respectiva frequência. Então, a primeira coisa, traçar o sistema de eixo cartesiano, X e Y. Depois, intervalos de classe são iguais, aí você pega o ponto médio no intervalo de classe. Que é o ponto médio do intervalo de classe? O limite superior mais o limite inferior dividido por 2. O que é isso? É a média aritmética dos limites. E aí você usa o intervalo, o ponto médio. Em vez de você usar a classe toda, você vai usar só o ponto médio. Aí você vai traçar uma curva contínua, né? Uma curva contínua e não barras. Vai ser uma coisa contínua assim, ó. Uma curva contínua, né? Você tem um eixo, né? Aí vai ser uma coisa assim. Próximo ao normal. Polígono de frequência. Para fazer esse tipo de gráfico, primeiro se traz o sistema de eixo cartesiano. Depois, se intervalos de classe são iguais, marca-se pontos com abscissas iguais aos pontos médios, respectivo ponto médio de classe, e ordenadas iguais à respectiva frequência. Então, ponto médio, em vez da classe, pega o ponto médio. E a altura é a frequência relativa. A ordenada é a altura, frequência relativa. Ou absoluta. Pode ser a frequência relativa ou absoluta. Vai dar a mesma altura. Agora, isso aí é quando o intervalo de classe é igual. Se o intervalo de classe é diferente,
Aí muda um pouquinho, tem que ter a densidade de classe. Então, polígono de frequência. Se os intervalos de classe são diferentes, marca-se os pontos com abscissas iguais aos pontos médios de classe e ordenadas iguais às respectivas densidades de frequência relativa. Então, se o intervalo de classe são diferentes, não tem problema, você pega ponto médio no eixo X, né? Você pega ponto médio no eixo X, sem problema. Pode ser diferente. Agora o que vai mudar é a ordenada. A abscissa é o ponto médio, não muda. A ordenada vai mudar, que aí você vai pegar a densidade de frequência relativa. O que é a densidade de frequência relativa? A gente já viu agora há pouco, mas convém repetir. Densidade de frequência relativa é a frequência relativa dividida pelo intervalo de classe. O intervalo de classe é diferente, né? Então vai dar algo diferente se o intervalo fosse igual. Por isso que a densidade de frequência relativa é uma maneira de você padronizar os dados, para poder trabalhar de uma forma, digamos assim, maior clareza, de você clarear os dados, evitar desvios, evitar erros que poderiam ocorrer em função dessa não padronização. Então a densidade de frequência é uma forma de você padronizar as frequências. Então, depois de feito isso, você tem que fechar o polígono, porque todos os dados da pesquisa tem que cair dentro desse polígono. Imagina que você tem 100 observações, né? Ou mesmo 50 ou 40. Então, todos esses dados, todos esses pontos vão cair dentro da curva. Essa curva é uma curva quase normal. Então, para você fechar o polígono, você tem que fechar o polígono para dizer que não tem nenhum ponto fora da área da curva, né? Então, para fechar o polígono, nos extremos da figura, com o eixo horizontal. Nos pontos de abscissa é x, né? Iguais ao ponto médio de uma classe imediatamente inferior. Então, você pega uma classe imediatamente inferior para poder ligar, para poder fechar a curva, deixar o polígono. Então, para fechar o polígono, une-se os extremos da figura com o eixo horizontal, eixo X, nos pontos de abscissa iguais aos pontos médios de uma classe imediatamente inferior. Digamos que a primeira classe tem de 1 a 2, então seria de 0 a 1, né? Se fosse de 2 a 3, aí seria de 1 a 2 na classe inferior. Classe imediatamente inferior à primeira. E de uma classe imediatamente superior à última. Imagine que a última seria de 5 a 6. Então seria de 6 a 7. Para poder fechar o polígono. Então você tem fechar a curva. Você tem o X, né? Y. E aí você forma uma curva assim, ela não fica fechada. Uma curva quase normal. Então pega a classe anterior, a média, para poder fechar aqui. E a classe posterior para poder fechar o polígono. O polígono ficar fechado. Esse polígono, ele se parece com a curva normal, curva de Gauss. Depois a gente vai ver que isso aí é uma aproximação da curva de Gauss, quer dizer, uma curva quase normal, que a gente pode usar como normal e a partir daí tratar como normal, reduzir, encontrar a normal reduzida, encontrar as probabilidades associadas, mas isso não é agora, porque senão vai complicar as coisas. Melhor deixar as coisas onde estão. Falar do assunto só quando for realmente o assunto, sobre o assunto. Mas de antemão, é por isso que a gente fecha o polígono, para dizer que é uma curva fechada. Se é uma curva fechada, todos os 100 pontos tem que cair debaixo da curva, tem que estar debaixo da curva, dentro da curva. No máximo vai estar na própria curva. Ok? Isso aqui é uma tabela, né? Essa tabela ela era para a gente fazer. Aqui
Aqui a gente pode fazer um estudo de tabela, uma revisão de tabela, só para vocês recordarem, né, de uma revisão de tabela. Mas em uma aula normal a gente ia resolver isso aí. Mas está resolvido no livro. Então, toda tabela ela vai ter um número, porque imagino que o cidadão está escrevendo uma dissertação de mestrado e tal, e tem 50 tabelas e vai se referir. Tabela número 1, tá? Veja a tabela número 1, tabela número 2, tabela 50. Então é normal que tenha um número, porque é uma maneira fácil de encontrar a tabela. Normalmente esse número é dado a algarismo arábico, mas tem quem bote em romano. Há uma tendência de ser arábico. Então, isso aí tem o nome da tabela, em seguida tem o título, ó, internação em estabelecimento de saúde por espécie de clínica, 1992. Então o título diz o que a tabela tem, né? O título, então você tem o nome da tabela, o título. Isso aqui todinho em azulzinho é o cabeçalho, né? É o cabeçalho. A palavra cabeçalho vem de cabeça, significando que fica em cima. A cabeça fica em cima do corpo, então essa faixa aqui fica em cima da tabela. Essa coluna aqui a gente chama de coluna indicadora. É o que vai dizer o que tem nela aqui, ó. Ginecologia, médica, ginecologia, cirurgia, obstétrica e outros. Essas duas colunas aqui de números, essas duas colunas de número aqui, ó, é o corpo da tabela. Então aqui tem a frequência absoluta, né? E a frequência relativa. Aqui tem uma fonte, IBGE, 1993. Fundação, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Então, essa tabela, através dessa tabela a gente pode pedir um gráfico de barra, né, e um gráfico de setores. Já nas tabelas de distribuição de frequência, é que a gente elabora o histograma, que se assemelha a um gráfico de barra, né? E o polígono de frequência, que na verdade é como o nome já está dizendo, é um polígono, né? É uma curva fechada, né? Polígono de frequência é uma curva fechada que deve ser fechada nas extremidades. Então você tem os eixos, né? Você elabora a curva quase normal, em função dos dados, uma coisa assim, né? Se fosse tipo cuscuz, né? Ó. Como se fosse, não é bem não, é quase normal. E aí você fecha a curva nas extremidades, extremidade esquerda, extremidade direita, para você ter certeza de que todos os dados caem dentro ou abaixo daquela curva. Essa é a condição, né? Ter certeza que cai dentro ou abaixo da curva, certo? E esse tipo de gráfico ele é elaborado quando se tem um grande número de dados, né? Quando se tem sei lá, 40, 50, 100 dados ou até mais, para você ter uma visão geral dos dados numa tabela de distribuição de frequência. Essa tabela de distribuição de frequência a gente já viu na aula passada. E como se elabora, vocês já sabem, né? Ou devem saber. Se não sabem, vejam lá, por favor. Quando você elabora a tabela, você dá entre 5 e 20 classes. Se você botar abaixo de 5, você tem dados necessários. Acima de 20, você tem excesso de dados. Então, como o objetivo é facilitar a interpretação, o ideal é que seja entre 5 e 20. Existe até uma fórmulazinha para calcular. O K, que é o número de classe, é igual a 1 mais 222 log de N. Aí dá uma aproximação aí do número de classe. Você pega o número inteiro mais próximo. Ok? Com base nessa tabela, que se elabora
o diagrama de frequência, né? E o polígono de frequência. Polígono de frequência e o histograma. O histograma e o polígono de frequência. Você elabora o histograma e o polígono de frequência já tem na tabela pronta, na tabela de distribuição de frequência. Então, para entender bem o polígono de frequência e o histograma de frequência, você tem que observar a tabela. Aí vocês observem no livro, nosso livro texto, tá bom? Essa outra tabela que eu botei aqui, nós colocamos aqui, é mais para elaborar o gráfico de barra e o gráfico de setores, baseado nesses dados. E também para a gente recordar elementos de tabela. Ok? Agora eu queria deixar para vocês essa mensagem aí, a mensagem da natureza, essa inclinação para o belo, da gente apreciar o belo. Procurem apreciar o belo, procurem ser curiosos em relação ao belo. É uma das coisas que o homem pós-moderno vem perdendo, é a capacidade de perceber, de valorizar o belo, a natureza, uma flor, um inseto, uma árvore, um animal, outro que não inseto, e assim por diante. Quer dizer, perceber a natureza, um rio, uma lagoa, mesmo poluída, traz muita mensagem de equilíbrio, de harmonia e coisas do gênero que a humanidade vem perdendo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Mandem dúvida, enviem dúvidas, por favor, tá? Ok?